Boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez aqui junto com vocês nesse programa. Mirth, Otávio, né? Sim. Eu, Otávio, você Mirth, obviamente. E o assunto que nos traz hoje, Otávio? Hoje vamos falar um pouquinho do sono. Mas o que do sono? A paralisia do sono. Dentro de uma visão clínica, dentro de uma visão espírita. Exatamente. O que vai acontecer com a gente, né, Mirth? Exatamente. Mas isso eu vou deixar para você começar, você que vai dar o start hoje. Sim. Nessa leitura, nessa explanação, então você pode começar aí, Mirth. Vamos lá. Paralisia do sono na visão clínica. O que é paralisia do sono? Paralisia do sono é uma sensação que ocorre na transição entre o sono e a vigília, ou vice-versa, na qual a pessoa fica temporariamente incapaz de fazer qualquer movimento, inclusive abrir os olhos e falar. O episódio pode durar segundos ou mesmo alguns minutos e geralmente provoca uma tensão ou um pavor. É lógico, você está querendo acordar, você acha que você está acordado, você faz um esforço e não consegue, entra em desespero. Então a pessoa fica apavorada mesmo. Em alguns casos pode ocorrer também asfixia ou sensação de pressão no peito. Isso pode acontecer quando a pessoa está adormecendo. Então, existe algumas condições que a gente vai estar colocando para vocês, que é a diferença que existe entre a paralisia do sono no pré e no pós-dormital. O que significa isso? Ela não é igual, pois nos dois casos o cérebro permanece ativo enquanto o corpo ainda está em repouso. A paralisia do sono é uma condição que geralmente se manifesta pela primeira vez na adolescência e pode deixar muitas pessoas tensas na hora de ir para a cama. O sonambulismo, por exemplo, é também um distúrbio do sono em que a pessoa realiza atividades motoras complexas enquanto continua adormecida. Então, o que acontece quando nós vamos dormir? O nosso organismo, ele se prepara para entrar em estado de repouso. Há um relaxamento de todas as atividades e funções vitais do nosso organismo. Então, a nossa pressão ela é diminuída, o movimento respiratório, o movimento cardiológico, a nossa temperatura. Você vê que é muito comum que a gente diga assim, eu estou sentindo um friozinho, uma vontade de se aconchegar. É o sono. Então, nós estamos entrando no estado de relaxamento. E o que acontece com a paralisia do sono? O espírito ele está sempre ativo. Então, a mente está ativa. O seu corpo físico é que está em repouso. Acho que deu para entender, né? Sim. Sim. A paralisia do sono é um distúrbio que tende a acontecer nas fases leve do sono, né? Que quando você está entrando, querendo dormir, vamos dizer assim, né? Você começou a querer dormir, você parece que está querendo ir embora, geralmente acontece nessa fase do sono também. E quando acontece a retomada da consciência durante o sono, ao mesmo tempo em que ocorre uma fraqueza muscular. Aquilo que nós falamos, o estado de relaxamento. E às vezes o corpo já está no estado de relaxamento, mas a mente ainda não apagou. E a pessoa tende a querer se movimentar, mas o corpo ainda está naquela letargia, no estado lento das funções vitais e físicas. Vamos entender assim. Nessas situações é comum sentir a incapacidade momentânea de se movimentar ou tentar falar e não conseguir, né? Porque a paralisia do sono é assustador. Porque assusta, porque a gente acha que está acontecendo alguma coisa, né? A pessoa pode imaginar, está ouvindo passos, porta batendo, sussurros, e está vendo alguém sentado na cama, assombração, circulando pelo quarto, luzes estranhas, o que costuma ser muito assustador. Mas o que acontece? Quando nós entramos nesse estado de relaxamento, para adormecer, para dormir, onde o nosso cérebro é encharcado de hormônio do sono, né? É que acontece toda essa letargia. Então, nós ficamos mais sensíveis, porque a mente está sempre ativa, o espírito está ali. A mente está ativa o tempo todo. Aí, o que acontece? O mínimo ruído, a sensibilidade aumenta nesses momentos. Porque à noite tem o silêncio, né? O movimento da rua, dos vizinhos,
os barulhos de carro, tudo também vai diminuindo. Então, qualquer movimento, qualquer barulho... Moto que passa correndo. Moto que passa fazendo barulho. Então, quando tudo está em silêncio, a gente fica mais propenso e mais sensível a sentir essas situações. O que fazer para sair dessa paralisia do sono? Para sair da paralisia do sono é importante manter a calma e lembrar que a condição é temporária e inofensiva. Concentre-se em respirar lentamente, profundamente, para reduzir a ansiedade. Gente, também nós sabemos que toda noite nós nos desdobramos. Nós estamos falando da condição clínica. Nós vamos chegar na visão espiritual, onde tem outras explicações para que isso ocorra. Porque é comum acontecer, toda família geralmente sempre tem alguém da família, né? E geralmente mais que uma pessoa na família. Tem família que não tem ninguém, sorte, né? Mas tem família que tem. Vamos lá. Vamos lá. Quem pode ter o problema? Em um grupo de 10 pessoas, até 4 podem apresentar episódios de paralisia do sono, pelo menos uma vez na vida. Geralmente o problema surge na adolescência, podendo ocorrer em qualquer idade e afetar mais de um membro da mesma família. Além do histórico familiar, vários fatores estão associados à paralisia do sono, tais como fumar, beber, comer em excesso antes de dormir, dormir de barriga para cima, insônia, alterações no sono devido ao jet lag ou excesso de trabalho, por exemplo, condições mentais como transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do pânico, estresse pós-traumático, narcolepsia, um distúrbio crônico também, né, no qual a pessoa sente uma necessidade incontrolável de dormir, causada por uma falha na capacidade do cérebro de regular o sono. Então, o diagnóstico disso daí. O diagnóstico geralmente se baseia no relato do paciente, mas em alguns casos o médico pode solicitar uma polissonografia, PSG. Esse exame não é invasivo, é realizado enquanto o paciente está dormindo e permite verificar o que acontece no corpo durante esse período. Como tratar a paralisia do sono? A maioria dos casos não exige tratamento, mas é aconselhável procurar um médico quando os sintomas causam ansiedade e fadiga constante, prejudicando o desempenho escolar e profissional. Nesses casos, uma das primeiras recomendações médicas é estabelecer uma rotina de sono adequada, incluindo horários regulares de levantar e deitar. Além disso, o médico pode prescrever medicamentos para regular os ciclos do sono e tratar outros distúrbios associados à paralisia do sono. É o caso das pessoas que têm ansiedade, né, Mirce? Também. Toda ansiedade, síndrome do pânico, aí tem dificuldade para dormir, falta de ar, levanta à noite, quer respirar, não consegue, tem uma dificuldade imensa para ele, precisa de tratamento, precisa procurar um médico e resolver esse problema, né? Vamos Exatamente. lá. Imagina uma cena, você está dormindo, de repente acorda, mas não consegue se mexer. Alguém já deve ter passado por isso. Vixe, quantas pessoas. Eu também já senti isso. Quem não passou? Quem não passou? O medo te consome, você não consegue expressar palavra alguma. Se você já passou por essa situação, sabe que enfrentou a paralisia do sono, algo comum, mas que causa muito terror. Cientificamente, a paralisia do sono ou terror noturno ocorre no ciclo vigília-sono, que é quando a pessoa está acordando. A paralisia do sono está ligada ao desdobramento, que é quando o nosso corpo descansa e o espírito não sente a necessidade desse descanso. Consequentemente, ele se desprende do corpo físico e sai viajando por vários planos espirituais. A paralisia do sono, com suas características marcantes de imobilidade temporária e alucinações, pode ser facilmente confundido com outras condições e distúrbios do sono. O sonambulismo, por exemplo, é um distúrbio do sono, em que a pessoa realiza atividades motoras complexas enquanto continua adormecida. Eu queria uma dessa que se desdobrasse, fizesse serviço da minha casa, quando eu levantasse, minha casa estivesse toda limpa. Pois é. Pensou que legal? Mas você sabe que eu estou falando, brincando, mas isso é sério. A minha ex-sogra, que morava na roça, o que acontecia? Os filhos relatam que quando pequeno, que o pai foi embora e largou eles, essa mulher levantava no meio da noite, punha a enxada nas costas e sumia para o mato dentro, no meio da escuridão, só voltava quando o dia amanhecia.
Conversa. Aí ia e deitava. Conversar com ela, conversa. Conversa. Responde. Então, é uma coisa de louco, porque põe a roupa, põe o calçado Isso. e sai fazendo O atividade. depende do sonambulismo, É uma coisa séria. É bem sério. E uma dessas pode acontecer um acidente, né? Que é Pode. perigoso e via óbito, né? Isso que é o problema maior. Não sabe nem o que estava acontecendo. Pois é. Vamos lá. A paralisia do sono, segundo a Bíblia, vamos lá, é explicada como uma experiência espiritual em que a pessoa está no estado de transição entre o mundo físico e o mundo espiritual. É o tal do desdobramento, né? Durante esse estado, a pessoa pode ter visões, ouvir vozes, sentir a presença de seres espirituais. Isso a Bíblia quem diz, né? De acordo com a espiritualidade, a paralisia do sono acontece quando a mente acorda antes que o corpo. A mente desperta e o corpo ainda está na letargia, vamos dizer assim, né? Durante essa desconexão energética e espiritual que ocorre ao adormecer, a consciência não sabe que está acordada ou dormindo e por isso a paralisia. Explica acordar a pessoa de repente. Então vou colocar aqui. Por que eu coloquei esse aviso para mim? Porque a gente sabe que não é legal a gente chegar numa pessoa e acordar ela de uma vez, né? Chegar, chacoalhar e acordar, que nem a mãe fala, vai na escola, acorda, né? Vai lá, assusta a criança ou a pessoa. Porque o espírito, ele volta do jeito que ele está, da onde que ele está, no sopetão, ele veste a roupa dele, que é o nosso corpo físico, vem com o coração na boca e veste a roupa espiritual, que é o nosso corpo, de qualquer jeito. É como se você vestisse uma roupa de atravessado. Você vai passar o dia inteiro, parece que tem alguma coisa que está errada. Não encaixou. Uma dor aqui, um mal-estar ali, porque o espírito não se vestiu, não se encaixou nesse corpo perfeitamente, como deveria se ele tivesse acordado lentamente, tivesse tempo para isso. Acho que ficou explicado, né? Sim. Bom, algumas pessoas que experimentaram a paralisia do sono podem interpretar a presença de espírito, mas isso não significa obsessão espiritual. Nem tudo que você vê é obsessor seu. Não. Pode ser um ente querido, uma pessoa que veio te fazer uma visita. Até um mentor, né? Até o seu mentor. Pode ser uma forma de despertar espiritual dos sonos, todos médiuns, né? Somos todos médiuns e podemos perceber frequências sutis ao nosso redor. Sim. De acordo com o espiritismo, o sonambulismo é um desdobramento da alma ou do espírito que permite o intercâmbio entre esses planos físico e espirituais. O sonambulismo é uma condição em que a pessoa se levanta, anda, realiza atividades durante o sono, sem acordar ou ter consciência do que está fazendo. Ela volta, mas ela não lembra que ela fez tudo aquilo. Não. Olha que interessante. Verdade. Bom, os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e se faz, sem que possam exprimir que estão vendo ou ouvindo. Você já não teve a sensação, a impressão de que você está ouvindo alguém falar lá longe? Quem já teve isso? Sim. Às vezes nós conseguimos captar, né? Porque somos todos médium de alguma forma. Menos grau, mais grau, todos somos. Por que isso acontece? Porque isso se opõe ao estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que o homem há alguma coisa mais do que o corpo. Então, quando a gente tem essa sensação, é que a gente tem a certeza que nós não somos só matéria, gente. Nós somos espíritos numa experiência na matéria. Então, tem explicação aqui. Pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Olha aí. Livro dos Espíritos, questão 422, Kardec. A catalepsia, tal como a letargia, não é uma enfermidade física, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade mediúnica, incipiente ou incompreendida ou ainda descurada e mal orientada, que torna prejudicial ao seu possuidor. Então, as pessoas não sabem que isso é uma faculdade mediúnica. É uma forma que você tem de sentir, observar, né? E ver, às vezes. Como as demais faculdades, suas companheiras, a catalepsia e a letargia também poderão ser exploradas
pela manifestação e pela obsessão de inimigos e perseguidores invisíveis, degenerando, então, em um estado mórbido do chamado perispírito. Então, geralmente, eles atuam no nosso perispírito, né? É bem assim que funciona. Tendências viciosas e vibrações perispirituais para o aniquilamento, ao qual se recolhem e fecham-se em si mesmo como uma planta sensitiva a ser tocada. Tem aquela plantinha, quando você põe o dedo, ela dorme, ela se fecha, ela se protege. Dorme. Nós somos assim, a tal de dorme. Então, o que ele quis dizer? Que mesmo os obsessores, nesta hora, nesse momento, eles são astuciosos e eles buscam em você as falhas e as tendências viciantes para usar contra você. Vamos supor que você é uma mulher ciumenta. Vamos pegar aqui pesado um pouco, né? Ele vai usar do ciúme e semear a dúvida em você para fazer você viver no inferno, brigando com a pessoa do seu lado, vendo coisa onde não tem. Por quê? Ele quer te prejudicar de alguma forma. Ele não quer que você viva em paz e viva bem com seu companheiro. Não quer que seja feliz. Ele não quer que você seja feliz, porque ele é um espírito infeliz. Então vamos entender que muitas dessas atitudes nossas são geradas por esses, digamos assim, irmãozinhos, né? Que tentam nos prejudicar de alguma forma. Só que ele busca, sim, né? Mas ele busca em você, ele não põe em você. Ele tira daquilo que já está em você para usar contra você. O fermento é você que tem. A essência está ali. A essência tá ali. Então vamos entender. Né? A paralisia do sono na visão espírita. A paralisia do sono pode ser considerada um momento transitório da catalepsia provocada por magnetização de um espírito obsessor ou pode ser desencadeada naturalmente. A catalepsia é uma condição transitória, mas às vezes duradoura, mas é rara, em que o paciente sofre uma paralisia geral de todos os seus músculos, ficando impossibilitado de se mover ou mesmo falar, embora continue consciente, com seus olhos, com seus sentidos ativos e as suas funções vitais funcionando, embora um pouco desacelerada, aquela condição que eu falei para vocês, do estado de repouso do corpo físico. De acordo com Kardec, a letargia e a catalepsia derivam de um mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda não explicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências de morte. Nós estamos falando da letargia, né? Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que torna inconfundível com a morte. Quer dizer, a nossa mente está sempre ativa. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada, anulada artificialmente pela ação magnética. Nós estamos falando de magnetizadores espirituais. E vamos falar na questão 424 do Livro dos Espíritas, Allan Kardec. No livro da A Libertação, o espírito André Luiz relata um caso de magnetizador das trevas desencarnado, chamado Gaspar. Bom, eu li esse livro, eu posso dizer para você. O que acontece? Eu tenho um espírito que ele é um inimigo meu de vidas passadas. Mas ele é um espírito que ele é um manipulador, né? Um hipnotizador de grande gabarito. O que ele faz? Ele capta irmãozinhos que estão perdidos por aí, né? Ou pega alguns que ainda estão dormindo, em desdobramento, leva lá para a sua zona mais inferior e vai embutindo informações nesse irmão para ele atuar mediante a uma pessoa para fazer a parte que ele não quer fazer. Ele delega para você. Te usa. Ele te usa e escraviza, porque esses hipnotizador, magnetizador, são espíritos
que quando desencarnam, eles ficam meio que perdidos, sem saber o que está acontecendo, eles são alvo fácil para esses irmãos. Para ser escravizado a seu bel prazer, né, que se diz, para trabalhar para ele, de acordo com as vontades dele. Então, ele não suja a mão dele. Ele trabalha em você, prepara você e fala, ó, você vai ficar implantando enquanto a pessoa está dormindo, essa informação na cabeça dela. Isso. E a pessoa, quando ela acorda com isso. Ela acorda com raiva de uma pessoa, ou com ciúme de uma pessoa, ou com inveja de uma pessoa, com ódio mortal de alguém. Acorda azedo. Com vontade de pedir a conta no trabalho para ela ser prejudicada, porque ele quer prejudicá-la, de alguma forma. Então, ele vai usar esses magnetizadores, que são bem treinados, para fazer esse serviço. Eu acho que ficou claro, né? Uhum. O próprio olhar, quase vítreo, incapaz de fixar-nos, dava a ideia da paralisia da alma. Ele está falando desse espírito desencarnado, que estava sendo trabalhado por um outro, que eu coloquei para vocês, numa ação de uma pessoa que o outro queria prejudicar. Ele estava usando esse para atingir a pessoa a quem ele queria prejudicar. A moça estava na cama, totalmente hipnotizada. Nem da cama levantava mais. Se vocês puderem ler esse livro, ele é muito bonito. Significa aquela máscara psicológica do magnetizador das sombras. Jazia surdo, jazia cego, plenamente insensível. Quer dizer, a pessoa fica que nem um robô. Só faz... Um zumbi. Um zumbi que trabalha sobre comandos. Respondia às mais longas e importantes perguntas através de monossílabos, de modo vago, e demonstrava insistência irredutível no setor da flagelação à vítima. O orientador, agora, que eu estava explicando isso no livro, o mentor está explicando para o André Luiz como funcionava. Olha lá o magnetizador, olha o que ele está fazendo, olha como tudo funciona. Tá? Então ele estava falando, André, há obsessores mais marcadamente endurecidos de coração e se petrificam quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos do que eles mesmos. Continua você. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros perispíriticos de determinadas entidades. Se revelam pervertidas e ingratas ao bem, e utilizam-nas como instrumentalidade da extensão do mal que lhe gera por sementeira na vida. Gaspar encontra-se nessa situação. O personagem do livro, né? Espírito desencarnado. Hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo, a maneira do homem comum, dentro do qual a dilaceração de Margarida que é a paciente na cama. Se lhe torna a ideia fixa obcecante. O magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditarmos. Passos contrários à ação paralisante ou restituirão a normalidade. Tal operação, contudo, exige momento adequado. A necessidade no feito de recursos regeneradores intensivos, suscetíveis de serem encontrados junto a serviços de grupo, em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só, quando necessário. No caso de um homem encarnado, os espíritos obsessores, muitos deles, são altamente treinados na técnica de hipnotizar. Quase sempre eles hipnotizam as suas vítimas quando elas se retiram do corpo no momento do sono. Por esse motivo, muita gente acorda mal-humorada e violenta. Se soubéssemos o que nos espera no além, não dormiríamos sem recorrer aos benefícios da prece. Os espíritos nossos desafetos nos espreitam. Se não tivermos defesa, eles farão conosco o que bem entenderem. Há obsessões terríveis em que são programados durante o sono. Toda noite é uma sessão de hipnose. Do livro Evangelho no Lar, item 190. Quando tendes esses horríveis pesadelos, durante os quais procurais fugir de um perigo, gritando, clamando, não obstante a mobilidade do vosso corpo, como da vossa língua, quando tal sucede, dizemos a vossa sensação idêntica dos idiotas. É a paralisia do sono ligada à vida do espírito, no livro Céu e Inferno, Expiações Terrestres, de Allan Kardec também. No momento que estiver sofrendo de paralisia do sono ou catalepsia, é recomendado fazer uma prece para pedir ajuda ao seu espírito protetor para retornar ao estado normal. Entretanto, se o problema persistir, é recomendado procurar um centro espírita sério
que tem a reunião de desobsessão reservada para realizar tratamento espiritual aliado juntamente aos passes magnéticos. Bom, nós estamos falando de magnetizadores, né? De paralisia do sono. Então, o mais comum, que todo mundo pode ter passado por essa condição, é sobre os nossos irmãozinhos conhecidos como incubos e sucubos. O que vem a ser isso? O espiritismo, sucubos e incubos são termos utilizados para descrever entidades espirituais que supostamente têm a capacidade de se relacionar sexualmente com seres humanos durante o sono. Por isso ele te prende, por isso a paralisia do sono. Então vamos entender. Acredita-se que essas entidades sejam espíritos obsessores que buscam energia vital e prazer através desses encontros. De acordo com a crença espírita, sucubos e incubos se aproveitam do estado do sono da pessoa para se aproximarem, estabelecerem uma conexão energética. Gente, é na hora que a gente está mais desligado, que a gente está mais para lá do que para cá, né? Nem acordado e nem dormindo, é que as coisas acontecem, porque ele te prende, e aí você não consegue voltar. São poucos aqueles que conseguem voltar. Então, por isso que a gente orienta que a pessoa não durma sem roupa. Por quê? Você não tem a capacidade de lá na hora que você vai dormir, sair no plano espiritual vestido se você dormiu sem roupa. Não tem como. Eu não consigo plasmar uma roupa lá do lado de lá. Então, os irmãozinhos do lado de lá vão me ver do jeito que eu estou. Então, a gente orienta, né? Que a pessoa não durma sem roupa, que a pessoa faça a sua oração, que vá dormir e tente se relaxar, né? Com pensamentos bons, que se desligue dos problemas aqui, materiais de todo dia, porque aquilo que eu não resolvo hoje, eu tento resolver amanhã. Se eu não conseguir amanhã, a gente deixa para depois e a gente vai levando no nosso dia a dia. Então, não adianta. Se você vai dormir com essa mente toda conturbada também, é complicado você ter uma paralisia do sono, né? Eles podem se manifestar através dos sonhos eróticos ou sensações físicas, buscando obter prazer, energia vital e indivíduo. Então, gente, esse negócio de você ir dormir, ai, porque eu tô tão sozinha, ai, porque eu tô tão sozinho, ai, eu poderia ter alguém do lado de lá pode escutar. Fala, opa tá me chamando. Me chamaram, eu vou. Eu tô indo. Então, no espiritismo não é recomendado fazer ou praticar qualquer tipo de contato com esses espíritos, pelo amor de Deus, né? Essas entidades são consideradas obsessores espirituais e sua influência pode trazer consequências negativas para a saúde física, mental e espiritual. Então, gente, quando é esse tipo de obsessor, esses da gente não vai querer ir lá no centro espírita querer doutrinar. O negócio dele é outro. E lembrando aqui, gente, que o espírito não tem sexo. Mas o espírito que é ligado à matéria e é viciado em sexo aqui, ele é viciado no sexo, independe se homem ou se mulher. Então ele aparece para você na aparência que ele quer, ou masculina ou feminina, sucubo ou incubo, que uma é forma feminina, outra forma masculina, porque ele engana você. Se você é uma mulher, ele vai parecer um homem bonitão. Vai querer te iludir, te enganar. E às vezes não é uma mulher. Não aparece. E às vezes não é um homem, às vezes é uma mulher viciada em sexo. Então, gente, vocês vão comprar gato por lebre. Prestem atenção. Os espíritos são astutos. E quando estão a fim de conseguir os seus objetivos, eles se aproveitam das suas vítimas, iludindo-as. Então, ore antes de dormir. Peça a sua proteção, eleve o seu pensamento para que você não seja vítima desse tipo de ataque. Vamos lá, Otávio? Vamos. Sucubos tomam forma feminina para atacar homens durante seus sonhos, enquanto os íncubos fazem o contrário, forma masculina. Vamos lá. No espiritismo, sucubos e íncubos são entidades espirituais obsessoras que buscam obter energia vital e prazer através de encontros sexuais com seres humanos durante o sono. Vampiros, né? Na verdade. Energéticos.
devendo ser evitados e combatidos através da prática da caridade, da prece e do estudo doutrinário. É importante buscar conhecimento e orientação adequada para lidar com questões espirituais e proteger-se de influências negativas. Aí vamos lembrar de Jesus. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. É aquilo que nós falamos. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então vigie seus pensamentos. Jesus que falou isso. Isso não é da doutrina espírita. Ele Não. já estava avisando vocês. Lá Cuidado o que vocês fazem. Há 2000 anos atrás. 2000 anos, mais 2000 anos, um pouquinho, mas Um vamos pouco lá. mais. Como o céu não tem uma localização geográfica física, devemos entendê-lo como mundo espiritual. E, portanto, segundo Jesus, os valores, viciações e paixões físicas e morais que o espírito tem em si na vida corporal, também as terá no mundo espiritual, quando desdobrado do corpo físico, seja enquanto o corpo dorme ou quanto em estado desencarnado, e também após o falecimento do corpo físico. Ou seja, após a morte do corpo físico, você continua sendo o mesmo. Se você tinha vício com bebida, com cigarro, com comida, Com sexo. doces, né? Tudo. Vamos lá, comida, doce, sexo. Quando você desencarna, quando o seu corpo falece, que você não é corpo, você está dentro de um corpo, você continua tendo as mesmas sensações. O que está ligado no céu está ligado na matéria. Só que essas sensações são do corpo. O espírito não tem esse tipo de sensação, mas você tem lembrança. E a lembrança persiste, continua. E você quer reviver aquela Vive sensação. num campo ilusório, né? Você vai a buscar uma energia desse tipo. Se você não for suficientemente desmaterializado, espiritualizado, você volta a ter esses vícios que você tinha enquanto encarnado. Então você vai atrás das pessoas que bebem, que fazem sexo. Então você vai se aproveitar dessa situação. Você vai parasitar, vai buscar a energia disso. Porque o espírito não tem órgão sexual. Então, Mas tem a lembrança. a lembrança, a necessidade, e está no campo ilusório dele. Exatamente. Agora, a gente deve lembrar que o adolescente, quando ele é mais, é uma presa mais fácil. Porque quando ele está na transição da adolescência, ele está com seus hormônios pipocando. Sim. Menino, né? Então, o que acontece? Ele é um alvo fácil, porque ele está abastecido de energia sexual lá Em cima. no topo. Então, é desse que ele gosta de poder extrair. Então, é muito fácil que ele faça essas vítimas, esses adolescentes. Então, a gente tem que ensinar os nossos adolescentes a ter uma ligação religiosa, né? Uma ligação com Deus, logo cedo, ensinar a orar, a se proteger. Eu acho que é o mínimo que um pai e uma mãe tem que fazer pelos seus filhos. Dar uma orientação religiosa, seja ela qual for. Sim, importante. É muito importante. Bom, eu acho que a gente conseguiu passar o recado aqui, Sim, né? nós não falamos do REM, né? Ah, o som do REM. REM, Randomized Eyes Movement. Então, quando você dorme, o primeiro sono, que é o mais curto, Sim. pesado. Por que chama esse nome? O movimento dos olhos randomizado. Sim, se você ele fica levanta a movimentando. pálpebra aqui, assim, Ele você está está se dormindo, movimentando, né? o olho fica assim, ó. Vai para um lado, vai para o outro. Nossa, o cara tá maluco. Não tá. É o momento do sono pesado. É nesse momento que o espírito se emancipa. Que emancipar-se? Como se fosse se tornasse adulto. Ele sai do corpo, ligado com um fio de prata, de coloração prateada, que se liga ao corpo e ele vai aonde ele for necessário ir. Com roupa ou sem roupa? Convidado ou não, ele vai. Ele vai. Sai. Então é fácil de identificar no plano espiritual quem é encarnado e quem é desencarnado, pela presença do fio de prata que sai. E nesse momento que vocês podem receber orientações espirituais construtivas ou negativas. Sim. Tá? Tipo assim, olha, vai lá e inferniza a vida daquele cara. Aquele cara que você não gosta dele, ele não presta mesmo. Vai lá. Aí você volta na pilha. Não leve desaforo para casa. Vai, quebra o pau com ele. Ele vai te prejudicar. Você tem que acabar com ele. O cara levanta pilhado. Tá? Com a pilha total, com a energia total. Vou acabar com esse cara. E se você tem e nesse momento também encontra-se com seus entes queridos que já desencarnaram. Também. Tá? Então acontece um monte de coisa. Depende com que a gente afiniza também. Isso, né? Depende do seu estado de espírito. Depois do REM, que é esse sono mais pesado, seria um sono mais leve,
que é o que normalmente a gente se lembra com mais frequência. Eu tive um sonho assim, eu estava caindo, né? Tinha um leão querendo me pegar, né? Essas são coisas do dia a dia, coisas que acontecem no dia a dia, que de alguma forma está envolvida na sua vida, ou te perturbando, ou não, seja lá o que for o quadro que aconteceu, que você se lembra com mais facilidade. Mas do REM, às vezes você pode se lembrar também. É muito mais difícil. Esse sono mais pesado. Tipo assim, uma ideia brilhante, por que eu não pensei nisso antes? Não pensou mesmo. Alguém lá do outro lado falou. Plantou essa ideia em você. Otávio, vai lá e faça isso que vai dar certo. Viu? Você vê como a gente é manipulada pelos espíritos muito mais do que vós imaginais. Do que vós imaginais. Tá bom, né? Tá bom. E tem spoiler? Tem. Na semana que vem nós vamos falar um pouco de Jesus. Esse espírito, quem é esse espírito? Que coisa linda. Quem foi ele? Quem foi ele? Ele tinha um corpo físico, um corpo espiritual ou outra forma? Vamos discutir um pouco sobre isso. Como é que era? Como é que foi programada, né? A vinda dele. A vinda dele e esse corpo dele. Que nós sabemos que ele não é um corpo igual ao nosso. Não é. Jamais. Era um corpo especial. Jamais. Porque o espírito de tanta alta hierarquia não conseguiria viver num corpo só material de carne. Não conseguiria. Então, vamos ficar atentos, que muitos daqueles que já tiveram aqui na Terra, espíritos evoluídos, também tiveram essa manipulação genética lá no espiritual. Exatamente. Tá bom? Tá bom, né? Estamos até meio adiantado aqui. Até semana que vem, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe infinitamente a família e a vida de todos vocês. Paz e bem.